Vamos agora ouvir o Pedro Vasconcelos, que é membro do Board Executivo da EDP, é engenheiro aeroespacial pelo IST, fez o MBA no INSEAD, tem também incumbência dos negócios da EDP, do Grupo EDP em Espanha, em Portugal e em Espanha. Além disso, tem também incumbências na EDP Renováveis, responsável pelos negócios na Ásia-Pacífico. É também board member da Ocean Winds. Está na EDP desde 2007, tendo passado por várias áreas, nomeadamente EDP Inovação, EDP Ventures. Esteve também, enfim, na área de M&As, dirigiu a parte de estratégia solar para a EDP Renováveis entre 2016 e 2017, etc. Pedro, muito obrigado. Vamos então ouvir a perspectiva de um profissional, de um incumbente do setor energético. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado ao convite a Manuela Silva e professor Francisco, e dar aqui também os parabéns à AES a temática do dia, toda ela conecta, toda ela está interligada, e já percebi, não estive no primeiro painel, mas já se discutiu mesmo aí dentro da transição energética. E quando falo sobre este tema, sinto-me sempre pequeno, porque é provavelmente dos temas mais complexos que nós, quer dizer, enquanto humanidade, temos pela frente. E, portanto, todas as contribuições, desde que venham num ângulo positivo, construtivo, devem estar em cima da mesa. Ainda discutimos com muita gente que acha que a Terra é plana e, portanto, e isto é muito emocional, discutir transição energética. Portanto, espero que hoje se consiga contribuir mais um pouco para essa dinâmica. O consenso científico hoje diz-nos que ou chegamos a 1,5 grau de limite em 2050, ou estaremos já a trabalhar no limiar da sustentabilidade de vida. E hoje estes targets foram estabelecidos, já se lembram, do antigo Acordo de Paris, que o Trump blindou, e hoje cada vez mais cristalizado que é um super target. É mesmo difícil chegar a 1,5 grau. A pergunta já é quase qual é que é o delta em cima do 1,5 grau, que ainda assim, sendo otimistas, conseguimos lá chegar. E descarbonizar, e não só CO2, mas todos os gases de efeito de estufa, envolvendo, nomeadamente, toda a componente agrícola, exige que olhemos para o setor e para a dinâmica como nós fazemos negócio, como vivemos, de maneira estruturalmente diferente. E isso só se faz se for economicamente viável, e se fizer sentido, e só se faz se for socialmente justo. E só estes dois temas em particular já em si davam um debate extremamente substancial. Nós temos 26 anos, em teoria, para chegarmos àquilo e desconstruir aquilo que nós construímos em 200. Se bem que temos mais tecnologia, mas temos mais de 2 bilhões de pessoas e até 2050, se calhar, ainda temos mais um. E, portanto, esta desconstrução, e o Paulo Macedo falava há pouco, de facto, vão haver stranded assets, vão haver ativos e muito capital vai se perder, muito capital novo vai aparecer. Mas o desafio, substancialmente, é pesado. Como é que isto se faz? Garantindo que o consumidor final consegue pagar. E como é que isto se faz com assimetrias económicas entre blocos geopolíticos? Não podemos hoje pedir à China e à Índia que elas, enquanto ainda estão a sair de limiares de pobreza, e à Indonésia, tenham os mesmos comportamentos que nós temos na Europa e nos Estados Unidos. E, portanto, a Europa e os Estados Unidos têm que ser net negative, para que outros sejam net positive, e, em média, lá conseguiremos chegar a um desafio e a uma ambição extremamente significativa. Para termos ideia, nós estamos quase nas 50 bilhões de toneladas, bilhões anglo-saxónico, de emissões de gases de efeitos de estufa. Cerca de 35, 38 são eletricidade, mobilidade e indústria. A agricultura tem uma componente relevante, é o quarto ou quinto, principalmente pelo lado do metano, mas nós desde logo conseguimos, com 3 frentes, endereçar quase 75% da dinâmica. E hoje estão claramente, dentro destas 3 frentes, estão claramente identificadas as alavancas que nós podemos fazer e podemos atuar para atacar este problema substancial. Substituir combustíveis fósseis, eficiência energética, mais inteligência, mais redes associadas, considerar hidrogênio e tecnologias emergentes para aqueles setores que são mais difíceis de descarbonizar e, portanto, a conjunção destas iniciativas hoje já nos permite, e temos visibilidade sobre elas, para conseguirmos atacar 75% deste problema. Vamos precisar de trilhões, de milhões anuais para isto se fazer. E por isso volto ao ponto de isto não pode ser subsidiado. Tem que funcionar, os negócios têm que querer, isto tem que caber nos PNLs dos diferentes setores
e não pode ser à custa depois de assimetrias e de exigências a países que estão mais atrasados do que nós do ponto de vista económico. Nós esperamos desde 4 trilhões e meio, desde hoje até 2050, de investimento contínuo em infraestrutura, de investimento contínuo em talento, e nós estamos muito abaixo destes valores, hoje mesmo. E, portanto, quando pensamos o que é que acontece até 2050, nós não poderemos ter um comportamento linear até 2050, porque não chegamos lá. Algo exponencial tem que aparecer neste processo. Nós precisamos de muito mais escala e velocidade, e hoje vocês abrem o LinkedIn do setor, quem está mais ou menos ligado, ouvem do lado dos promotores, do lado dos investidores a dizer: eu preciso de mais velocidade no licenciamento, eu preciso de mais velocidade na compreensão ambiental dos meus problemas para eu poder alocar capital. Eu não tenho gente, faltam 23 milhões de trabalhos para isto acontecer e, portanto, estes desafios hoje são substanciais e nós queremos triplicar a nossa capacidade de investimento, quando já hoje, a este ritmo, não conseguimos executar. Até há pouco tempo, todos os grandes reportes globais, Bloomberg New Energy Finance, S&P Global, eles acompanhavam as ambições governamentais. Portugal e Espanha, mais de 140 gigas de capacidade instalada até 2030. Estados Unidos e Europa, capacidades substanciais como ambição governamental, federal. E os próprios analistas diziam: isto é possível. Nos últimos 6 meses, a maior parte dos relatórios vem claramente em baixa. Nós estamos a desacelerar violentamente ou mesmo a estagnar em alguns mercados. Parece, de facto, que temos a ver solar e eólica em todo lado, mas se não fosse a China no ano passado, que teve mais de 63% de toda a capacidade renovável nova, o mundo ocidentalizado teria praticamente estagnado. E, portanto, estamos nesta dinâmica de que temos que fazer o triplo, mas já não conseguimos fazer o que estamos a fazer hoje. E estamos necessariamente a desacelerar porque não temos capacidade de escoamento desta dinâmica. Em cima disto, temos geopolítica mais complexa. Nós, nos últimos 20 anos, e vinha no Economist, dizia, nós conseguiu-se baixar as tarifas médias globais por todos os bens transacionados de 10% para 3%, o que é único. Permitimos trocar bens e serviços em todo o mundo, 3% de tarifas médias. Esse número infletiu a partir do final de 2022. E o que se vê hoje, Trump, se ganha eleições, 200% de tarifas sobre electrical vehicles. Europa, sempre aqui a medo no meio, vai querer fazer provavelmente o mesmo. Não com tanta violência, muito mais dissimuladamente, mas fará o mesmo. Nós tivemos no ano passado, 2022, 400 milhões de dólares de painéis parados em Nova Iorque, na alfândega, porque enquanto o barco saiu de Xangai para alimentar os nossos parques nos Estados Unidos, mudou a lei. Saiu a lei do Anti-Circumvention de painéis que vinham da China e que não puderam ser desembarcados. Tivemos de trazer os painéis de volta para a Europa. Portanto, o mundo também está a desglobalizar, de certa forma. Vemos muitíssimo proteccionismo e, portanto, os blocos estão a emergir e não numa forma global, e este desafio precisava de uma cadeia de valor global. Este desafio precisa da eficiência que nós conseguimos conquistar nos últimos 30, 40 anos e que parece que estamos a retroceder. Em cima disto temos duas guerras. Uma à porta da Europa, uma no centro, provavelmente do polo energético mais volátil e maior, no Médio Oriente. Temos taxas de juros mais altas e, portanto, este entorno é de longe o entorno ideal para quem se precisa de reinventar e para quem se precisa de transformar. Mas temos que ser otimistas no meio deste processo, porque senão fechamos aqui a loja, almoçamos e vamos todos para casa, tristes. Primeiro, temos tecnologias hoje maduras que entregam o que nós precisamos. Nós temos sol e vento, que são tecnologicamente e custo-benefício claramente mais competitivas. Temos baterias cujo grande argumento, até recentemente, que não sabemos quando é que o sol brilha, não sabemos quando é que o vento sopra. Temos baterias a cair de custo substancial e, portanto, hoje parques híbridos com sol, com vento, com baterias no mesmo ponto de injeção, são igualmente competitivos a centrais térmicas. E serão mais competitivos. Até ao final da década espera-se que os custos das baterias caiam mais de 40%. Portanto, nós temos já hoje tecnologia pronta, temos skills, temos competências para pôr no mercado, temos uma cadeia de valor completa para fazer esta entrega. E isto, em si, resolve uma enorme parte já do problema. Em cima disto, temos hoje também mapeadas 70% das tecnologias que nós precisamos, temos mapeadas tecnologias para limpar 70% do CO2 até 2050. Existem, claro que vão ter economias de escala,
Claro que vão ter economias de aprendizagem, mas já sabemos quais são. Já as conseguimos identificar. E, portanto, também nós não estamos à espera de uma bala de prata, de uma tecnologia única, de fusão a frio, que de repente resolva os nossos problemas. O nosso verdadeiro problema hoje é de velocidade, é de escala e de capacidade de implementação. Não é um problema tecnológico. E para isto tudo precisamos de capital e precisamos de alinhamento político para esta execução. Nós temos hoje, mais uma vez, do ponto de vista federal, global, grandes pacotes de promoção e de agilização de renováveis. O REPowerEU, na sequência da guerra da Ucrânia, principalmente liderado pela Alemanha, que de repente percebeu que não podia ter um único tubo ligado à Rússia, tinha que ter a capacidade de se diversificar, montou em tempo recorde um terminal de LNG, e isso, felizmente, voltou a baixar os preços na Europa. E temos o Inflation Reduction Act, o IRA americano, que também dá visibilidade a longo prazo para mais investimento em renováveis, mais capacidade de navegar os processos federais, estaduais, locais, do ponto de vista de licenciamento, do ponto de vista ambiental, para facilitar estas execuções. E, portanto, há um motor macro, fundamentalmente governamental, a tentar empurrar. Tem sido muito difícil depois esse descasque para a implementação local. Trazendo desta frente mais global para a Península Ibérica, e isso cada vez é mais evidente, onde neste jogo de soma, ou neste jogo de médias ponderadas dos vários países na descarbonização, há países que claramente se podem diferenciar. E hoje, onde andamos sempre à procura qual é que é o desígnio de Portugal, o que é que nós podemos fazer, não somos nós que o dizemos, cada vez mais, os atores de mercado já identificaram que Portugal e Espanha conseguem hoje ser a Europa do Norte. Everything else equal. E este parênteses é enorme, como já sabemos. Mas, do ponto de vista energético, as indústrias seguem a energia. É das principais componentes do seu PNL, e energia baixa significa industrialização. Temos hoje a Amazon, há um mês atrás, comunicou que ia investir 15 bilhões de euros em Aragão, em Espanha. Resta agora saber se o governo espanhol tem capacidade técnica para entregar estes pontos de conexão em data centers, que hoje em si é um problema. Mas o setor hoje está claramente a identificar como a Península Ibérica como um potencial enorme de industrialização. Mas não vão ficar muito tempo à espera. O que o setor vê hoje, nós temos claramente mais recurso, temos mais sol, mais vento do que na Península Ibérica, temos tido consistentemente cada vez menos preço, e quem acompanha os mapas de preço europeus sempre viu destacadamente Noruega, pela hídrica que têm, e sempre viu destacadamente França, pela frota nuclear que têm. Hoje, a Península Ibérica consistentemente consegue bater estes preços. Tanto os noruegueses como os franceses. E isto era impensável há uns anos atrás. E só tende a aumentar. Nós hoje em Portugal até temos uma discussão inversa que é, temos muitas horas do dia com preço a zero, com preços negativos. Isto em si afasta investimento e, portanto, como é que nós fazemos e gerimos estes balanços? Mas o setor já identificou isto. Nós temos espaço, temos sol, temos vento, temos talento e, portanto, como é que conseguimos capitalizar nesta dinâmica? Nós temos de ter a capacidade de conseguir continuar a acelerar investimento. E acelerar investimento exige reformas fundamentais na maneira como se aprovam projetos em Portugal, mas existe também uma mudança de cultura. Hoje em dia toda a gente quer ter restaurantes orgânicos, mas depois alguém quer promover painéis solares flutuantes no Alqueva e dizem-nos, não vamos estragar este ambiente natural. E depois nós temos que relembrar que isto é um lago artificial e que a 100 metros tem uma parede de betão. E, portanto, há estas dinâmicas locais que, desde que não seja ao pé de mim, eu gosto da transição energética. Mas se for ao pé de mim e eu vir, já não gosto do solar, eu não gosto daquestes painéis, não gosto do vento, e, portanto, tenho que visitar uma central de carvão. Fui ontem ver uma Algeciras, a nossa última que vamos fechar, e ainda bem que vamos fechar. Faz sentido fechar centrais a carvão hoje. E, portanto, esta dinâmica de not in my backyard tem que mudar a perspectiva governamental da aceleração de projetos. Temos que investir muito mais em redes, temos que colaborar entre setores e por isso é bom ouvirmos desde a infraestrutura de estradas, desde a banca, componente digital. É isto que tem que acontecer para nós conseguirmos fazer face a uma dinâmica substancial de investimento e de mudança de paradigma. E depois precisamos de talento. E por isso, a AES, como tem feito e como tem que continuar a fazer, nós temos que promover muito mais talento, muito mais reskilling de pessoas. Nós temos também que ter a capacidade de dar segundas vidas às pessoas. A promoção de novos cursos dos 40 aos 50 é absolutamente fundamental. As pessoas têm... A idade média de vida continua a aumentar
E nós temos que agarrar nas experiências passadas, reinjetar novo conhecimento e continuar a capturar. Porque, como dizia também o Paulo Macedo, nós vamos continuar a perder pessoas se não fizermos nada e se não recorremos substancialmente à imigração. E, portanto, temos que aproveitar o maior talento que nós temos hoje em Portugal e em Espanha, pensando em Península Ibérica. Por isso, para terminar, e tentando poupar aqui algum tempo, Bill Gates teve esta frase recorrente que nós tipicamente sobreestimamos muito aquilo que conseguimos fazer nos 2 anos, mas amplamente subestimamos aquilo que se consegue fazer em 10. O Jason Wang da NVIDIA partiria esta frase e dizia algo substancialmente diferente. E, portanto, nós temos que pensar como é que digitalização, AI, estas fusões de setores nos conseguem introduzir aqui alguma dinâmica exponencial à maneira como abordamos estes problemas, porque, caso contrário, é extremamente difícil conseguirmos atingir a 10 anos, a 20 ou a 26, o tal grau e meio que nós precisávamos para conseguirmos ser sustentáveis. Muito obrigado a todos.